Então, muito bem, vamos iniciar aqui mais uma aula, né? Para esse curso, para essa formação sobre a total consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Hoje nós iremos trabalhar as verdadeiras e as falsas devoções a Nossa Senhora, além de identificarmos os sinais de uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, bem como também com São Luís Maria Grignion de Montfort, pegar algumas referências, algumas práticas de devoções que têm em si sinais de verdadeira devoção e que também se baseiam naquelas verdades fundamentais que nós trabalhamos na aula passada. Então, em resumo, vamos trabalhar as falsas devoções, os sinais de uma verdadeira devoção e as práticas comuns da devoção a Nossa Senhora. Isso tudo no capítulo 3 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Bom, para a gente, como eu sempre faço, como eu sempre gosto de fazer, para a gente entender bem o capítulo, a gente precisa entender o que é que ele pretende, o que é que São Luís pretendia, né? Ao falar dos falsos devotos, dos sinais da verdadeira devoção. O capítulo 2 ele é praticamente uma extensão ou uma confirmação do capítulo 2. O capítulo 3 é uma extensão ou basicamente uma confirmação do capítulo 2. São Luís, no capítulo 2, nós vimos isso, ele vai falar das verdades fundamentais. Toda devoção marial precisa ter aquelas 5 verdades, né? Se você lembra das 5 verdades. Então, para ele estender mais o assunto, ele vai denunciar falsos devotos da sua época, né? Para que as pessoas da sua época entendam que naquelas 5 verdades, esses falsos devotos não estão inclusos. Então, basicamente, ele estende o capítulo 2 denunciando os falsos devotos e anunciando, mostrando, revelando aí os sinais da verdadeira devoção ou de um verdadeiro devoto da Santíssima Virgem Maria. Ok? Então, basicamente isso. Ele denuncia e ele revela. É interessante notar também que no capítulo 3, ele é o último capítulo da primeira parte do Tratado da Verdadeira Devoção. Nós falamos isso, acredito que foi na primeira aula, quando nós trabalhamos um pouco a estrutura do tratado. Nós entendemos que o tratado ele é dividida em 2 partes. A primeira parte ela pega da introdução e vai até o capítulo 3, que é o que nós iremos trabalhar agora. E a segunda parte já vem ali do capítulo 4 até o capítulo 8, os suplementos e afins. Então é basicamente isso, né? Aqui a gente encerra a primeira parte do tratado. E se você for reparar, como é que é o encerramento do capítulo 3 do Tratado da Verdadeira Devoção? O encerramento é justamente, ele vai falar, quando ele fala das práticas comuns, ele encerra falando da prática perfeita. E aí ele encerra a primeira parte e entra na segunda parte já explicando a prática perfeita, que nada mais é do que a santa escravidão de amor, através de uma total consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. São Luís entendeu que a perfeita consagração a Nossa Senhora, a perfeita devoção a Nossa Senhora, é justamente uma total consagração a Jesus, para que você passe a ser um escravo de amor a esse tão amoroso Senhor. Ok? Então, basicamente isso é o capítulo 3, certo? Então, vamos lá. Vamos entender, vamos destrinchar aqui, discriminar quais são as 7 falsas devoções. E aqui tem algo interessante, né? Eu e Vanessa, nós estudamos bastante, né, o tratado, seu espírito, as suas mensagens, a devoção como um toda.
E nesses estudos, a gente conseguiu identificar por meio de missões, de partilhas, né? Tudo isso juntando, a gente conseguiu identificar na modernidade hoje que, por incrível que pareça, nós conseguimos encontrar uma oitava falsa devoção. Isso vai ser muito interessante para você. Isso aqui é uma novidade, objeto de estudo nosso, de revelação, de meditação e de experiências missionárias da minha parte também. A gente conseguiu observar essas coisas, né? E aí mais para frente eu vou revelar para você quais são qual é a oitava falsa devoção, tá bom? Vamos lá. Nós temos 7 falsas devoções escritas, denunciadas no Tratado da Verdadeira Devoção. Vamos lá. Os críticos, os escrupulosos, os exteriores, os presunçosos, os inconstantes, os hipócritas e os interesseiros. Esses são os falsos devotos ou as falsas devoções, tá? Em contrapartida, nós temos os 5 sinais de uma verdadeira devoção. Isso tudo está no tratado, tá, pessoal? Ela é para que a devoção verdadeira a Nossa Senhora seja verdadeira, ela precisa ter esses 5 sinais: interior, terna, santa, constante e desinteressada. Isso daqui, pessoal, essas 7 falsas devoções e esses 5 sinais servem como termômetros. Termômetros que medem a minha devoção a Nossa Senhora. Então, as denúncias que São Luís faz não é para apontar ou julgar os erros, mas é para que você possa identificar, ele mesmo fala isso no início do tratado, no início do capítulo 3, para que possamos identificar as falsas devoções e dispersá-las, fugi-las, renunciá-las para longe de nós e abraçarmos as verdadeiras. Que, por sinal, precisa ter esses 5 sinais que eu coloquei, que o tratado também revela para a gente. Então, vamos lá. As 7 falsas devoções, nós entendemos que são 7, nós vimos que são 7. As 3 primeiras, elas estão baseadas na falta de espírito, ou seja, na falta de virtude, daquilo que é interior, daquilo que provém do nosso interior, ou seja, o esforço humano. Talvez você tenha até vontade de ser uma pessoa que não critique, mas infelizmente lá dentro, no teu espírito, o espírito crítico já está dominando você. Talvez você não é uma pessoa escrupulosa, você tem vontade de não ser uma pessoa escrupulosa, você luta, mas lá dentro, no teu espírito, ainda não aconteceu essa cura interior para que você deixasse de ser um devoto escrupuloso, tá? Então, as 3 primeiras, ou seja, os críticos, os escrupulosos, os exteriores, eles se baseiam numa falta de espírito, ou seja, é algo mais interior, é algo que está enraizado, tá? O segundo grupo, que vem os presunçosos, os inconstantes e os interesseiros, eles se baseiam mais na falta de vontade, entende? Eles não têm vontade de deixar a sua presunção, eles são pessoas relaxadas, né, ou preguiçosas espiritualmente. Eles não têm vontade, eles não têm ânimo de deixar de ser interesseiros, hipócritas, inconstantes. Aí, gente, é a falta da potência da alma, que é a vontade, né? Eles não exercem essa potência da alma. Não pede a Deus a graça de ser uma pessoa de vontade, vontade de não querer ser presunçoso, vontade de não querer ser inconstante. Então se baseiam nas vontades, ok? Já a oitava falsa devoção, ela se baseia nessas duas falhas, né? Na do espírito e na de vontade. Ou seja, o falso devoto, esse oitavo falso devoto, ele foi corrompido no espírito e também na sua vontade, ok? Mas vamos entrar bem aqui nas falsas devoções, ok? Nós temos os críticos. Os críticos, pessoal, são aqueles que não creem na piedade mariana, né? Eles não têm esse senso
essa sensibilidade para com os devotos de Nossa Senhora. Então, eles são críticos da devoção à Virgem Maria, né? Eles são aqueles que se consideram sábios, tá? E só fazem criticar o povo simples. Porque eles acham que a devoção, e o próprio São Luís vai falar isso, eles acham que a devoção à Nossa Senhora é uma coisa para mulherzinha, para senhorinhas, que não tem profundidade, né? Então, por exemplo, se ele vê alguém, isso São Luís vai estar no tratado, se ele vê alguém rezando o texto, eles dão para a pessoa rezar os 7 salmos, não é? Então, são pessoas que se acham sábias, e muitas das vezes são pessoas até formadas em teologia, enfim, e por conta disso, ao invés de usarem a teologia para aprofundar ainda mais o seu amor com Nossa Senhora, eles acabam minando também a devoção de Nossa Senhora de outras pessoas, né? Nós temos também os escrupulosos, são aqueles que acham que podem desonrar desonrar a Jesus Cristo, podem desagradar a Jesus, pensando que agradando Nossa Senhora vão também desagradá-lo, vão desonrá-lo. Então são pessoas que têm medo de amar a Virgem Maria, porque acham que se eu amar demais Nossa Senhora, eu vou estar desonrando a Jesus. Um exemplo muito moderno, muito contemporâneo, é justamente São João Paulo II. Né? Já na época do seminário, ele tinha esse escrúpulo, né, de ser uma pessoa que, talvez amando Nossa Senhora, ele colocaria ela como se fosse no lugar de Jesus, entendeu? Basicamente isso, né? E quando na verdade o próprio São Maximiliano Maria Kolbe, ele vai dizer assim: não tenha medo de amar Jesus, de amar Nossa Senhora, porque você jamais amará a Virgem Maria como Jesus a amou. Então, todo amor que nós devotamos a Nossa Senhora não é empecilho para amar nosso Senhor Jesus Cristo. Todo amor que nós devotamos à Virgem Maria é duplicado para amar Jesus, né? Algumas pessoas podem perguntar: com que amor eu amo Jesus? Eu amo com o amor que amo Nossa Senhora. Entende? É o amor com que eu amo Nossa Senhora. Quanto mais eu amo a Virgem Maria, mais eu amarei Jesus. Então não tenhamos medo desses escrúpulos, ok? Nós temos os exteriores, né? Os exteriores são aqueles que resumem a devoção à Virgem Maria em práticas exteriores, já está dizendo, né? Então, para eles, por exemplo, a devoção à Nossa Senhora é o terço, as cadeiazinhas de ferro, as camisas, o escapulário, né, a medalha milagrosa, tudo para eles são acessórios, né? Eles só pensam, eles não têm interioridade, eles não têm vida de oração, eles não têm intimidade com Nossa Senhora, eles não têm vida interior com a Virgem Maria. Então, infelizmente, eles se resumem a isso, tá? E aí qual o problema? É que eles abraçam muitas práticas e acabam se afogando no próprio mar da devoção mariana. Porque a devoção mariana, as devoções, elas são imensas, há várias devoções a Nossa Senhora, assim como também há várias aparições. E aí o devoto exterior, ele vai abraçar tanta devoção que aí, infelizmente, ele mesmo vai se afogar naquele mar da devoção. Ele não tem foco, né? E o foco dele é somente colocar as suas práticas, né? Rezar o terço, o rosário, as mil ave-marias, o jejum do sábado, o escapulário, a novena, a Nossa Senhora tal, a novena, a Nossa Senhora tal. Então ele vai, né, colocando, e ele não consegue focar em uma. Ele se resume somente nas exterioridades. Ele não tem interioridade para criar raízes e fincar a sua vida mariana naquela devoção que justamente precisa ser eterna, santa, constante, interior, desinteressada, como diz São Luís, que são os 5 sinais. Nós vamos ver mais para frente. Nós temos os presunçosos, tá? Os presunçosos são pecadores que são abandonados às suas paixões, tá? Ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristão e devotos de Maria, escondem os seus pecados, né? Eles não fazem nenhum esforço para sair da vida do pecado,
Por isso que é uma questão, ela se baseia na vontade, né? Eles não exercem essa vontade, né? Essa potência da alma, essa vontade de querer mudar, né? Eles não têm, não nasce isso deles, entendeu? Tem que ser algo muito bem trabalhado, uma cura bem trabalhada, para que essas pessoas possam sair desse erro, dessa falsa devoção, ok? E aí o presunçoso, é interessante também a gente notar que o presunçoso, ele acha que vai ser, ele acha que vai ser salvo só porque ele é devoto a Nossa Senhora, né? Ele lê ah, lê as historinhas dos santos, né, de muitas pessoas que foram salvas graças à intercessão da Virgem Maria, né? E se eu fosse abrir aqui, teria muitos testemunhos de santos, histórias de pessoas que os santos contaram, que por serem devotos da Virgem Maria, por ter uma certa devoção à Nossa Senhora, conseguiram a salvação no último instante da sua vida. Então eles leem isso e acham que, então eu posso também ser assim, né? Mas tudo depende da graça e são mistérios de Deus, né? E aí São Luís ele fala assim no tratado, né? Ele vai dizer, deixa eu só pegar aqui para a gente ler, a forma que ele diz é muito forte, né, em relação aos devotos presunçosos. Ele diz assim: não há no cristianismo coisa tão condenável como essa presunção diabólica. Pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando, pelos pecados, se fere, se traspassa, se crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e injuriar seu próprio filho. Quem ousaria pensar assim? Olha que forte que São Luís fala. Isso é uma marretada muito grande, né, nos devotos presunçosos. Então, isso é uma presunção diabólica, ok? Temos também os devotos inconstantes, que são aqueles que vivem de intervalos, né? É aquela coisa, né? Hoje eu estou fervoroso, amanhã já não é a mesma coisa. Hoje eu quero rezar a novena Nossa Senhora das Graças, aí no segundo dia eu já não estou bem disposto. Eu começo a rezar no terço, aí você não tem constância, meu irmão. E aqui, qual é o malefício da inconstância? É porque nós focamos em muitas práticas ao mesmo tempo. O problema da inconstância é isso. Por exemplo, ninguém a devoção a Quaresma, né, a prática devocional da Quaresma a São Miguel, não é uma devoção litúrgica obrigatória para o cristão. Ela é algo a mais para você se fortalecer na luta contra o mal, para você, toda essa questão espiritual. Isso quer dizer que se eu passar a minha quaresma de São Miguel de agosto a setembro, se não me engano, acho que começa em agosto, né, dia 15 de agosto, e vai até ali dia 29 de setembro, se eu não seja enganado. São 40 dias, obviamente. Então, se eu passar essa quaresma em branco e fazer ali a novena, né, usar o escapulário de São Miguel, não tem problema nenhum. Mas infelizmente a gente está tão preso ao julgamento dos outros que se os outros estiverem fazendo a quaresma de São Miguel e a gente não estiver fazendo, a gente vai achar que nós estamos pecando, porque está todo mundo fazendo, menos eu. Ou seja, nós primeiro não temos personalidade, nós não sabemos a nossa espiritualidade, nós infelizmente somos inconstantes, né? E sofremos de um julgamento dos outros. Os outros é quem dita a nossa vida espiritual. Então eu só vou fazer porque os outros estão fazendo. Eu só vou me consagrar a Nossa Senhora porque os outros estão fazendo. Então a minha vida espiritual ela está sendo movida não pelo Espírito Santo, mas por uma maioria. Gente, entendam bem o que eu estou querendo dizer aqui. Você precisa, se você tem essa inconstância, para você derrubar de vez essa falsa devoção à Nossa Senhora, você precisa primeiro ter constância em uma prática. Se você não tem uma constância do terço, então faça uma constância das 3 Ave-Marias. Se você não tem a constância do Santo Rosário, tenha a constância do Santo Terço, ou do Ofício da Imaculada Conceição, ou da Pequena Coroa. Então você vai sendo constante nessas devoções e progressivamente você vai aderindo a outras devoções que vão te ajudar na tua espiritualidade.
na espiritualidade de leigo que você escolheu para viver na sua casa, na sua paróquia, né? Então você entende a sua espiritualidade, você entende quem você é, a sua personalidade, o seu temperamento, o teu jeito de se relacionar com Deus, e aí sim você pode ir aderindo a outras práticas espirituais, da piedade popular, né? E não porque fulano está fazendo, não porque se todo mundo está fazendo e eu estou fazendo, quer dizer que eu estou pecando. Isso é um escrúpulo terrível, né? Então, esse é o remédio contra a inconstância. Nós temos também os devotos hipócritas, ok? Os devotos hipócritas são aqueles que cobrem seus maus pecados, seus pecados e maus hábitos debaixo do manto da Virgem Maria. São Luís, ele usa um termo muito forte, né? Deixa eu ver aqui o que ele vai colocar quando ele vai falar sobre os devotos hipócritas, né? Ele vai dizer, eles até se envergonham dos seus pecados, mas eles não querem abandoná-los, mas querem se cobrir exteriormente sob a máscara da devoção a Maria. Veja, eles até se envergonham do pecado, mas isso interiormente. Isso quando eles pecam, estão sozinhos, vê aquele peso da consciência. Mas o que eles usam? Eles usam a máscara de Nossa Senhora, de bons devotos da Virgem Maria, para se sair bem na sociedade. Nossa, olha como fulano é mariana, né, não sei o quê. Aí usa toda aquela questão do exterior, toda aquela questão da crítica, né? Então, infelizmente, usa o manto de Nossa Senhora para esconder os seus maus pecados diante da sociedade. Mas diante de Deus, ninguém pode esconder nada, né? Então, complicado a vida do hipócrita. Por fim, nós temos o interesseiro. O interesseiro, já está dizendo o nome, é aquele que só recorre a Nossa Senhora para alcançar graças. E aqui são graças não espirituais, mas graças naturais, materiais, né? A cura da sua saúde, o carro, coisas que envolvem a matéria em si. Veja, porque quando eu sou curado, obviamente tem ali toda a questão espiritual da coisa, o milagre em si, mas por que eu quero ser curado, né? Para trabalhar, e o meu trabalho vai glorificar a Deus, aquele carro que eu quero vai ser para glorificar a Deus, aquele emprego que eu quero vai ser para glorificar a Deus, aquela casa dos sonhos é para enaltecer o meu ego, é para glorificar a Deus, né? Santo Inácio de Loyola diz que o homem ele foi criado para louvar a Deus, e todas as coisas desse mundo têm que ter esse fim, louvar e engrandecer o nome de Deus, ok? Esse é o interesseiro. E aí, e juntando essas 7 falsas devoções, nós temos um corpo do que nós devemos evitar para não cairmos nessa prática da falsa devoção, ok? E aí nós vamos entrar aqui, antes disso eu quero perguntar a você se você já se identificou com uma das 7 falsas devoções, se você sentiu assim, caramba, realmente eu preciso mudar, eu preciso mudar meu jeito de me relacionar com Nossa Senhora, talvez eu sou interesseiro demais, eu sou escrupuloso, eu sou hipócrita. Isso é necessário, irmãos. A gente precisa identificar, precisa ser sincero conosco e com Deus, para podermos assim renunciarmos, lançar para longe de nós essas falsas devoções, ok? E aí nós vamos entrar na tão misteriosa 8ª falsa devoção, né? Depois de a gente... E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, não é porque São Luís falou que tem 7, que só são 7. Ele mesmo fala que existem inúmeras outras falsas devoções, mas ele resume, né, ele quer apresentar somente 7. E com o tempo as pessoas vão identificando, né, outras coisas, assim como doenças vão aparecendo, né, e a ciência ela vai codificando, vai dando nomes, os sintomas, etc. Da mesma forma, no campo espiritual, essas falsas devoções elas são como uma espécie de vírus que prova, né, de vírus que produz aquele pecado. Vamos usar essa linguagem. Então, a falsa devoção, por exemplo, crítica pode levar uma pessoa à soberba, né? O interesseiro da mesma forma, né? O egoísta, enfim. Então, da mesma forma que há vírus novos que surgem e provocam novas doenças, da mesma forma também há novas falsas devoções que provocam certos tipos de pecados. Para vocês terem noção, eu estou com um livro aqui que é Comentários do Tratado da Verdadeira Devoção. Nesse livro, o Padre Monfortino ele vai trazer para a gente algumas séries.
deixa eu pegar aqui, de homens do tempo de São Luís que também identificaram devoções. Por exemplo, nós temos o Frade Tronson, que ele identifica nos seus exames particulares 8 falsas devoções. 8. Uma delas é os soberbos, né? Tem os supersticiosos também, tem os impúdicos. Nós temos também outro escritor do tempo de São Luís, o padre Crassé, que ele também vai identificar além daquilo que São Luís coloca, ele identifica os escandalosos, né? Ele não coloca ele não coloca os inconstantes, mas ele coloca também os escandalosos. Baseado nisso, quando a gente estuda o tratado, o seu espírito e faz uma releitura para os nossos dias atuais, a gente consegue identificar outras questões. E aqui nós identificamos uma 8ª falsa devoção, que é o devoto oportunista. Okay? A 8ª falsa devoção é a devoção oportunista. Esse falso devoto busca tirar proveito de situação, priorizando seus interesses próprios, sem verdadeira consideração pelos sentimentos ou necessidade dos outros. No caso aqui, a Virgem Santíssima. Esse comportamento muitas vezes envolve agir de forma periódica para obter benefícios, sem um comprometimento genuíno com Nossa Senhora. Forma prática, ele se relaciona de tempos em tempos com a Virgem Maria para obter determinadas graças. Por exemplo, novenas, terços, se é o mês de maio, se tem uma solenidade, né, ele vai buscar naquele dia. Por exemplo, tem aquela hora da graça, que é no dia 8 de dezembro, né, que se você rezar ao meio-dia, aí você consegue a hora da graça que foi revelada ali, a Nossa Senhora, revelada por Nossa Senhora sob o tipo de rosa mística, né? Então, é o devoto oportunista. Ele se aproveita do momento para alcançar aquela graça, né? E isso envolve graça, né? E aí você deve estar pensando, poxa, mas o devoto oportunista, ele não seria a mesma coisa que o interesseiro? Mais à frente eu vou explicar isso, né? O devoto oportunista, ele não tem Maria por mãe, mas apenas como sua intercessora. Sua relação com a Virgem Maria se resume em se aproveitar do grande poder de intercessão que a Virgem Maria tem. Ele não entende que Maria, ela é mais mãe do que intercessora. É um problema muito grande, sabe? Às vezes nós somos assim, às vezes nós só nos relacionamos com Nossa Senhora como a nossa intercessora. Isso é um mal muito grande. A gente não percebe que Deus não nos deu Maria como intercessora. Ele nos deu como mãe. A intercessão faz parte da maternidade de Nossa Senhora, da maternidade espiritual. A intercessão não é o resumo, né, de Nossa Senhora, mas ela é mãe. Como diz Santa Teresinha, Maria é mãe e rainha, mas ela é mais mãe do que rainha. E aí eu vou parafrasear ela dizendo, Maria é mãe e intercessora, mas ela é mais mãe do que intercessora. Isso é um problema muito grande, que a gente às vezes se relaciona. Nós somos esses oportunistas da devoção à Nossa Senhora, buscando somente interesse na sua intercessão. Em determinados momentos de graça, por exemplo, que ela pode alcançar muitas graças para a gente, nós só rezamos o terço para alcançar a paz, mas não porque para a gente se aproximar mais de Nossa Senhora, para ter essa vida de interioridade, né? A gente não tem essa busca a ela. A gente busca essas oportunidades, essas falsas, né, enganando a nós mesmos para conseguir determinada graça. Isso é um problema, porque a gente descarta aquilo que a Igreja e o próprio Senhor Jesus Cristo considera para nós a Virgem Maria. Ela é mãe da humanidade, né? Bom, a grande diferença, né, na verdade não é grande, mas ela é muito sutil. Por quê? Porque o oportunista ele foca em situações para obter vantagens. Aquilo que eu falei. Questões mais periódicas, situações como, por exemplo, a hora da graça, a novena Nossa Senhora de Fátima. Ele não é devoto de Nossa Senhora de Fátima. Ele é devoto da novena Nossa Senhora de Fátima, da oportunidade que ele tem ali para alcançar aquela graça.
Né? O ano todinho ele não busca Nossa Senhora em nada, mas no mês de maio, né, nos 9 dias antes, ele começa a ter essa devoção mágica, um pó de pim-pim-pim. Tá? Enquanto o interesseiro ele foca nas relações pessoais para obter benefícios das pessoas. Então, uma relação mais pessoal. E, além disso, ela é constante. Então, a todo tempo eu estou ali rezando a Nossa Senhora, me relacionando com ela, mas sem ter esse sentimento, sem ligar muito para esse sentimento devocional, mariano, sem ligar muito com essa relação. Da mesma forma oportunista, mas ao mesmo tempo, só que a diferença é que é por período, né? Por determinadas datas marianas, ok? Então é por período, tá certo? Bom, essas são as falsas devoções com seus falsos devotos. Busquemos então conhecê-las para evitá-las, tá? Sinais de uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. Então aqui vai ser um termômetro. Você vai entender, você vai buscar essas 5 coisas aqui, esses 5 sinais e identificar e relatar. Ser bem sério. Será que eu estou sendo devoto constante da Virgem? Será que eu estou sendo de fato devoto da Virgem Maria? Né? E aí, olha só. Vejamos. A devoção a Nossa Senhora, ela é interior, porque ela parte do espírito e do coração. Ela é eterna, tá? Ela precisa ter ternura, porque ela é cheia de confiança em Nossa Senhora. Seja feita a vontade da Virgem Maria, porque a vontade da Virgem Maria é a vontade de Deus. Ok? Ela é santa, porque leva a alma a evitar o pecado e buscar a santidade. Veja, nenhuma daquelas falsas devoções foi dito que a pessoa buscava a santidade. Talvez ela reconhecia que não reconhecia seus pecados, mas também não saía, não fazia por onde sair o seu pecado. Ela é desinteressada porque não busca a si mesma, mas só Deus em sua Mãe Santíssima. Em Maria eu busco a Deus, eu não tenho interesse naquilo que Deus tem a me dar. Eu tenho interesse em Deus. O meu interesse maior é Deus, tá? É amar a Deus, e aqui por intermédio da Virgem Maria, né? É isso a grande promessa da consagração, da devoção à Virgem Maria, tá certo? Além disso, ela é constante. Ela mantém uma constância, ela firma a alma no bem e ajuda a perseverar em suas práticas. O devoto vive da fé de Jesus e Maria. Não é a fé inconstante, a minha fé inconstante, mas é a fé de Nossa Senhora, de Jesus em mim. Entende? E essa constância é aquilo que eu falei, ela precisa ser parte da minha vida, no centro ali, para alimentar a minha interioridade, a minha ternura, o meu desinteresse, a minha busca pela santidade, entendeu? Então, esses são os sinais da verdadeira devoção. Aqui São Luís encerra o primeiro artigo do capítulo 2. Tá? Porque o capítulo 3, perdão, do capítulo 3. Porque o capítulo 3 ele tem esses 2 artigos, né? Das falsas devoções e os sinais da verdadeira devoção. Aí ele entra no segundo capítulo falando das práticas comuns. Isso no seu tempo. E se você for pegar, por exemplo, o tratado, São Luís ele vai dizer, vai elencar as principais práticas de uma verdadeira devoção do seu tempo. Por exemplo, nas práticas interiores, ele coloca 8 práticas, né? Honrá-la com o culto de hiperdulia, isso Vanessa falou a diferença, hiperdulia, dolia, né? Latria, protodulia, isso Vanessa explicou na primeira aula. Meditar suas virtudes, contemplar suas grandezas, dirigir-lhes atos de amor, invocá-la com todo o seu coração. Então são 8, né? E nas exteriores, ele coloca 12, no mínimo 12. Isso são devoções do seu tempo. Mateus, quer dizer então que depois que eu me consagrar a Nossa Senhora, eu vou ter que fazer tudo isso aqui? Eu vou ter que observar todas essas práticas interiores aqui? E vou observar também e fazer também essas 12? Entenda bem, meu irmão. Lembre-se que o tratado é dividido em 2 partes. A primeira parte ele fala da devoção à Virgem Maria de um modo geral, amplo. Então, essas práticas aqui, que São Luís fala no capítulo 3,
Não são as práticas, preste atenção nisso, não são as práticas da total consagração a Jesus pela Virgem Maria, ou melhor, da devoção perfeita à Nossa Senhora, que melhor nos consagra a Jesus. Não são as práticas que você vai fazer, observar depois que você fizer a consagração. Não. Essas práticas aqui são as práticas que eram comuns na época de São Luís e de um modo geral. E é claro, embora ele aproveita algumas práticas e coloca também na devoção que ele vai ensinar, que é a perfeita devoção. Ele, se nós observarmos bem, ele separa as devoções da sua época, ele chama de práticas comuns, e aqui ele vai ensinar a que Deus revelou a ele, inspirou o seu coração pelo Espírito Santo, né? Ele vai chamar de a prática perfeita. A prática perfeita. Veja só, ainda no tratado, olha o que, ainda no tratado, lá no capítulo 3, no artigo 2, tem o primeiro parágrafo, que ele vai colocar de práticas comuns. Ele vai dizer, há muitas práticas interiores. As principais são, abreviadamente, as seguintes. Ele vai elencar 8. Depois ele coloca as práticas exteriores. As principais são, ele vai colocar 12, certo? Mas aí, ele pega o segundo parágrafo, certo? Ele pega o segundo parágrafo para falar da prática perfeita, que é a que ele vai ensinar, que é conhecido como a Santa Escravidão, mas ele aperfeiçoa e dá o nome de total consagração de si mesmo a Jesus, sabedoria encarnada pelas mãos da Virgem Maria. É o conhecido a Jesus por Maria. Isso ele encerra o capítulo 3 assim, com a prática perfeita. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, que existem graus de necessidade. Existem graus de necessidade. Por exemplo, as práticas comuns à Nossa Senhora, a devoção à Nossa Senhora, ela é necessária para a nossa salvação, ok? Entenda bem isso. Existem graus de necessidade, graus salvífico e graus de perfeição. Por exemplo, a Quaresma de São Miguel, ela é necessária para a minha salvação? Não. Mas ela também me ajuda na prática da perfeição, do meu combate contra o mal, né? O jejum na quarta-feira, sem ser a quarta-feira sim, obviamente, mas na quarta-feira, é necessário para a minha salvação? Não, mas me aperfeiçoa a me relacionar melhor com Deus, ele vai me aperfeiçoando. O jejum aos sábados, da mesma forma. Agora, diferente, por exemplo, da devoção à Sagrada Eucaristia. Eu estou condenado da devoção a Santo Padre. Então, são devoções necessárias à minha salvação. Por exemplo, aí a devoção à Virgem Maria, ela é necessária para a minha salvação. Dentro da devoção à Virgem Maria, há também um grau de perfeição. Ou seja, aqui entra a prática perfeita. A total consagração a Jesus, ou seja, se por acaso você não fizer essa consagração, você não vai ser salvo? Claro que não. Se você mantiver ainda seu espírito de conversão, de santidade, de intimidade com Nossa Senhora, é óbvio que você vai alcançar de Deus a sua salvação, né? Observando todas as leis de Deus, da igreja e etc. Mas, para aqueles que querem dar um passo à frente, que querem honrar ainda mais a Deus, que querem honrar ainda mais a Virgem Maria e querem ser instrumento salvífico, aí há um grau a mais, perfeito, que é essa devoção. Então vamos supor que as devoções comuns necessárias estão aqui embaixo e a perfeita está aqui em cima. Ela é alcançável, sim. Ela é necessária para a minha salvação? Não. Eu posso muito bem ser cristão sem essa consagração aqui. Mas eu preciso ser devoto a Nossa Senhora, entenda bem isso. Porém, se eu quiser me aprofundar ainda mais no coração, na alma mariana, tem esse grande mar que é essa devoção total, de consagração total a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Ok?
Para vocês entenderem bem, esses graus de necessidade, eles envolvem sim práticas interiores, práticas exteriores, da mesma forma, né? Então, por exemplo, existem práticas que são necessárias para a minha salvação. Quando nosso Senhor, aí isso é um exemplo bíblico muito, muito profundo. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus, ele fala: mestre, o que é que eu preciso para ser salvo? E ele fala assim: você observa os seus mandamentos? Você observa os mandamentos? E o jovem fala: observo desde pequeno. Desde pequeno. E Jesus fala assim: bom, então se você quer ser perfeito, largue, renuncie tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Veja, Jesus não falou que, por exemplo, ele não ia ser salvo. Ele falou: se você quer ser perfeito. Porque Jesus, ele viu que aquele jovem era apegado ao seu dinheiro e talvez aquilo seria um empecilho para a sua salvação. Mas ele observar os mandamentos era necessário para a sua salvação. E o seguimento a Jesus é esse seguimento de perfeição, né? Eu sou chamado à perfeição, sede perfeitos como nosso Senhor Jesus, como Deus, como o Pai é perfeito, disse nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, se não esteja enganado. Então a perfeição é um chamado, tá? Mas isso quer dizer também que, por exemplo, então eu vou ter que ficar vivendo com o místico. Não. No seu estado de vida, ok? É por isso que a total consagração não vai tirar você do seu lugar. Vai continuar a mesma coisa. Porém, o mundo espiritual vai estar mais aberto para você na medida que você vai se mergulhando na total consagração. Na consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Entendeu? Então, aqui está o mistério da prática perfeita. É interessante também, por exemplo, vamos supor, digamos que você sente aquela vontade de fazer um jejum, né? Um jejum na quarta-feira, uma abstinência na quarta-feira. Veja, a abstinência de carne, o jejum e a abstinência de carne é obrigatório na sexta-feira santa e nas demais sextas-feiras do ano, né? E isso é condição para a minha salvação. Agora, se eu quero ser perfeito, então eu ofereço a Deus um pouco mais. Eu faço o jejum na quarta, eu faço o jejum no sábado em honra a Nossa Senhora. Então, isso são questões de perfeição. Deu para entender bem? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Esse ensinamento. E aí, a gente encerra aqui nessa observação, já que encerramos a primeira parte do tratado, encerramos essa primeira parte do tratado falando sobre a devoção à Virgem Maria de um modo geral. E na próxima semana a gente vai entrar na devoção que São Luís ensina no Tratado da Verdadeira Devoção, que ele fala como a perfeita devoção. E ele coloca assim, ó: depois de ler quase todos os livros que tratam da devoção à Santíssima Virgem, de conversar com pessoas santas, etc., não encontrei nem aprendi outra prática de devoção à Santíssima Virgem semelhante a esta que vou indicar, que exige de uma alma mais sacrifício a Deus, ou seja, olha só, aperfeiçoamento, que a despoje mais completamente de seu amor próprio, que a conserve com mais fidelidade na graça e que a una com mais perfeição e facilidade a Jesus Cristo, afinal que seja mais gloriosa para Deus, santificante para a alma e útil para o próximo. Essa consagração, ela é mais gloriosa para Deus, mais santificante para a alma e útil para o próximo, pois o essencial dela consiste no interior. Não é a cadeiazinha, né? Não é o hábito que faz o padre, não é a cadeiazinha que faz o consagrado, é o interior. Aí ele coloca: por esse motivo não será compreendida igualmente por todo mundo. Alguns hão de deter-se no que ela tem de exterior e não passarão avante. Esses serão o maior número. Outros, em número reduzido, entrarão em seu interior, mas subirão apenas um degrau. Quem alcançará o segundo, quem se elevará ao terceiro, né? Mais à frente eu vou explicar para vocês quais são esses graus, esses degraus, né, da verdadeira devoção a Nossa Senhora. E aí ele faz essa grande introdução, né, o encerramento do capítulo 3,
que também é o encerramento da segunda parte, é, na verdade, uma grande introdução, uma breve introdução, na verdade, do capítulo, da segunda parte do Tratado da Verdadeira Devoção, que vai trabalhar essa perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus Cristo. Então, fiquemos por aqui, aguardemos então nossas primeiras aulas. Deus abençoe você. Quero pedir sobre você, sobre a sua vida, a intenção da Virgem Maria, a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos perseverar no caminho que é verdade e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.